Olá, bendito seja o Deus de nossas vidas, ao eterno Criador, a Ele toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, o Cristo que ressuscitou dos mortos. Bendito seja Deus. Meu amado e querido irmão, a você um forte abraço e que a graça de Cristo inunde, abunde, desenvolva, né, o teu conhecimento, traga luz, né, ao teu conhecimento, esperança, né, e venha desenvolver, né, na tua mente, né, o conhecimento da graça e estabelecer, né, e te renovar completamente, né, pelo Espírito de Cristo Jesus. Então, a você, desde já, o meu agradecimento. Né? Eu sou o pastor Van, falo aqui de Cabedelo, Camboinha 2, Cabedelo, Paraíba, Brasil. Louvado seja Deus. A toda a minha família, toda a igreja, né, o meu grande carinho por eles. E a você que está se inscrevendo, que ainda não se inscreveu, se inscreva. São estudos abençoados, são estudos renovadores, e você vai ser agraciado pela graça de Cristo. E também compartilha, dá o like, pode escrever aí. Se você não concorda, escreve: pastor, eu não concordo por isso, por isso, por isso, por isso. Amém. Eu já tenho debatido com muitos aí no canal, mas também, se você concorda e se você tem mais um ponto de vista, me ajuda, né? Bota aí embaixo aí: pastor, faltou isso aqui, faltou isso, né? E eu vou reconhecer e vou aceitar a tua crítica construtiva, tá certo? E a você que se inscreveu agora esta semana, de qualquer parte do Brasil, Deus te ilumine, te abençoe grandemente, né? Aí na tua fazenda, no teu bairro, na tua rua, na roça, aonde for, aonde você estiver aí, né, com teu celular, receba da parte de Cristo as ricas bênçãos espirituais para a glória do nome dele. Vamos dar continuidade a esse estudo. Pense no estudo abençoado. Quando eu gosto mesmo. Tem estudo que eu gosto, mas tem estudo que eu não gosto muito não, porque fica meio atravessado pela metade. Não, eu gosto de pegar um estudo e terminar. Esse é bom. Então, o tema desse estudo, que é a continuidade do estudo passado, se você não assistiu sobre a lei, que nós não devemos praticar nenhum mandamento da lei, pense num estudo abençoadíssimo. Vai fazer você refletir 2 vezes antes de praticar o dízimo, a Páscoa, a ceia, o jejum, apresentar a criança no templo. Ih, rapaz, agora tem um pé atrás. Isso é a graça. Isso é a renovação do teu entendimento pela graça de Cristo Jesus. O tema hoje é: como igreja, pastor, foi o que eu deixei no estudo passado, como igreja de Cristo, lavado, remido, batizado com o Espírito Santo, com reteté, com pula, com macho, vendo anjo, com marcha, vendo anjo, sapateando, com fogo, cuspindo fogo, com raio de fogo. Como igreja de Cristo, devo cumprir a lei de Moisés, a lei dos mandamentos? E agora, pastor? Bom, vamos ver o que é que as escrituras, o que é que a escritura diz, né? Vamos ver aqui, vamos responder aqui. Bom, alguns cristãos, principalmente aqueles que ainda se denominam evangélicos, os religiosos evangélicos, seja ele bacharel em teologia, doutor, pós-graduado, pós-doutorado, ele fez faculdade, fez seminário lá em Nova York, na China, no Equador, no Japão, aonde for, meu amigo, se não tiver revelação da graça de Cristo, você não passa de um religioso. Você não tem revelação, né, do Espírito de Cristo. Você é só letrado. Então, como igreja de Cristo Jesus,
Fui lá na igreja, pastor, aceitei na reunião, entrei lá na igreja, que eles chamam o templo de igreja, e o pastor fez o apelo e eu aceitei. Pronto, aceitei. Devo praticar, guardar a lei de Moisés? O que é que eles dizem? Olha o que é que os religiosos dizem sobre isto, sobre este assunto. É bom tema, presta atenção. Não sai não. Escuta mesmo, vai até o final, até os 50 do segundo tempo. Mas fica aí que tu vai aprender. Eles dizem assim: o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Ele vai citar lá Efésios 5:23. Ok? Eles dizem: o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, Jesus, eles dizem isso, os religiosos, Jesus validou toda a lei, inclusive todos os 613 preceitos da lei, ao afirmar, isto aqui eu quero que você veja comigo, Jesus afirmou isso aqui, ó, Lucas, o que é que eles dizem lá? Lucas, capítulo 16, Lucas 16 e o versículo 17, então eles dizem isso aqui, ó, a lei e os profetas profetizaram até João, 17. Ele diz, olha só, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Preste atenção aqui, eu não vou entrar nesse assunto agora, que não é o assunto que eu quero entrar. Mas aqui tem um engano religioso. Céu e terra não é literal aqui. Ah, mas quando é para defender o seu pensamento, não é literal. Quando é um sentido literal. Não. Eles sabem que esse texto aqui, céus e terra, já desapareceu isso aqui. Ele está falando aqui da lei, ele está falando da graça, da nova dispensação. Ele está falando da ordenança que caiu em 70. Isto aqui passou em 70 com a queda do templo. A queda do templo, caiu os céus e caiu... Mas é um assunto, ok? Então os religiosos usam esse versículo para dizer que você já viu o céu cair, o céu já caiu, a terra já desapareceu, já houve colisão entre os planetas, então se não houve, a lei permanece. Será? Isso é o que eles dizem, mas isso aqui está fora de contexto. Isso aqui não tem nada a ver com céu literal, terra literal. Mas eles dizem isso aqui. Então, Jesus validou toda a lei, e isso dizem os religiosos. Jesus validou toda a lei, inclusive todos os 613 preceitos, ao afirmar que a lei continua, porque o céu e terra ainda não passaram. Muito bem. Eles dizem também, Jesus cumpriu, devemos cumprir também. Eles usam Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei. Olha aí, Jesus não veio abolir a lei. Ou os profetas não vinham abolir, mas cumprir. Pronto. Se Jesus cumpriu, meu irmão, a igreja tem que cumprir. Isso dizem os religiosos. Qualquer placa de religião afirma isso aqui. Jesus não aboliu a lei, cumpriu a lei, e eu, como servo obediente a Deus, eu também tenho que cumprir. Será? Outra coisa, Jesus nasceu sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. Nascido sob a lei. Se Jesus nasceu sob a lei, meu irmão, então, olha a grandeza da lei, olha a glória da lei. Eles dizem, Jesus nasceu sob a lei. Aí eles dizem também, Jesus foi criado e educado segundo os preceitos da lei. Irmão, se Jesus, eles dizem, eu não. Se Jesus foi criado e educado segundo os preceitos da lei, imagine nós, né? Imagine nós seres mortais, não vamos também ser criados, né, e educados segundo os preceitos da lei, pois ele cumpria suas exigências. Tudo que a lei exigia de Cristo, Jesus cumpria. Isso que eles dizem.
devemos nós também cumprir. É o que eles dizem. Agora, preste atenção. Pastor Van, a igreja deve cumprir, praticar as exigências da lei, dos mandamentos? Então, agora vem a pergunta. Pastor Van, e agora eu vou responder. A lei, a igreja deve cumprir ou praticar as exigências da lei mosaica, dos mandamentos, dos decretos, das ordenanças? A lei deve cumprir. Isto nós devemos praticar, assim como Jesus praticou, assim como Jesus ordenou, assim como Jesus fez, né, foi criado e educado no regime da lei. Eu só tenho uma questão a falar para você. Olha só. Mas vamos aqui devagarinho. Vamos aprender uma coisa. A minha resposta de imediato é não. Não pratique nenhuma ordenança da lei de Moisés. A lei de Moisés, os rituais, as ordenanças, o que mais? Os preceitos da lei de Moisés não foi dirigida à igreja de Cristo Jesus. Não, não e não. Vou explicar a você o porquê. Primeiro, lembra no estudo passado? Se não lembra, eu vou apenas lembrar. A lei não foi dada à igreja, mas ao povo de Israel, aos judeus. A lei foi para o povo de Israel. Em hipótese nenhuma, não há um versículo na Bíblia que mande você guardar os mandamentos da lei de Moisés. Pelo contrário, isto na graça, na nova aliança. Vamos ver isso aqui. Olha lá. Então, a lei foi dada a Israel. Vamos ver, está aqui. Êxodo 34, versículo, logo no versículo 1, diz: disse o Senhor a Moisés, né? Talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Agora o versículo 27. Olha o versículo 27, ele diz... disse o Senhor a Moisés. Ele continua falando com Moisés, o legislador, o representante direto do povo a Deus e de Deus ao povo. Disse o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e a igreja. Você, Israel. Os mandamentos, batismo, jejum, guarda de sábado, circuncisão, voto, ungir com óleo, era com Moisés e o povo. Preste atenção nisso aqui, isso é importantíssimo. Agora, Salmo 147, vamos lá, Salmo 147 e o versículo 19 e 20, olha o 19. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. A igreja, não, a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação e nem fez com nenhuma outra mais. Nem com a nação do tempo deles lá, antes de Cristo, e nem em Cristo e nem depois de Cristo. Em Cristo a lei parou, em Cristo a lei morreu, em Cristo a lei foi abolida. Você vai ver isso aqui. Paciência, vamos chegar lá. Então, ele não fez isso em nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Agora, Romanos, capítulo de número 9 e o versículo de número, Romanos 9, 4. Está aqui, vamos para o 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, os de minha carne. 4. O povo de Israel, né? Aí ele está falando agora, quem são os irmãos dele na carne? O povo de Israel, deles, de quem? De Israel, é a adoção de filhos.
deles, de Israel, são a glória divina. De Israel, as alianças. De Israel, os judeus, a concessão da lei, a adoração no templo, e de Israel, as promessas. Ficou claro isso aqui? Está claro? Precisa do hebraico? Precisa do aramaico? Precisa do grego? Precisa de alguma interpretação? Precisa aqui de uma exegese? Não, não precisa. Está claro? Está claro? Então, vamos continuar. Ok? Agora, então a primeira coisa é a lei. Pastor Van, a igreja deve guardar as ordenanças, deve praticar as ordenanças, o batismo, o jejum e outras, guardar o sábado, né? O fazer voto, precisa? Eu disse que não, porque a minha Bíblia me garante isto, a sua Bíblia também. Você viu que a lei foi dada a Israel e não à igreja de Cristo. Agora vamos mais à frente. A lei foi dada a Israel, primeiro passo. Segundo passo, o judeu que cumpria um mandamento, o judeu, gentil não, o judeu, se a lei foi dada aos judeus, só quem podia cumprir eram os judeus. Então, olha isso aqui, o judeu que cumpria um mandamento e descumpria outros, era culpado ou transgressor de toda a lei. Você sabia isso? Isso é importante nos dias de hoje. Porque se você quer viver pela lei, então você tem que praticar a lei como ela é. Olha o que é que Tiago fala sobre isso. Tiago, olha a lição de Tiago, capítulo 2, versículo de número 10. Olha que lapada de Tiago sobre isso aqui. Ele diz assim, olha o que é que Tiago diz. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto. Exemplo, você que guarda o sábado, mas tropeça na circuncisão, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Isso é muito forte, esclarecedor. Isto é para você, religioso. Você que quer fazer voto, que quer dar o dízimo, você tem que circuncidar, senão você está fazendo um trabalho de tolo. Sabe o que é circuncidar? É tirar aquele couro a mais, né, do órgão genital masculino e fazer aquela circuncisão que eles faziam com 8 dias de nascido. Você fez isso? Não, então você não é judeu. Se você não é judeu, o que é que você está fazendo? Fazendo voto, fazendo jejum. Isso é da lei, meu amigo, acorda. Presta atenção aqui, o que é que Tiago diz, olha. Para quem é judeu, Tiago estava falando para um público judeu. A carta de Tiago foi para os judeus. Você quer ver isso? Deixa eu dar só um tempinho aqui. Vamos voltar aqui, capítulo 1. E o versículo... Olha para quem Tiago escreveu. Olha só se ele não está falando para os judeus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Eu lhe pergunto, você porventura faz parte ou fez parte há 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, há 1.500 anos, há 1.000 anos, né? há 100 anos de algumas dessas 12 tribos de Israel? É para quem Tiago está escrevendo. Olha o endereço. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, vírgula, para quem ele escreve? As 12 tribos dispersas entre as nações, as tribos que estavam procurando refúgio, as 12 tribos, os judeus, que faziam parte das 12 tribos de Israel, que estavam ali procurando refúgio entre as nações. Tiago está escrevendo para um público judeu. Caiu a ficha da graça? Mente iluminada, os olhos iluminados, mente de Cristo. Agora vamos voltar aqui. Capítulo 2, Tiago capítulo 2, deixa eu ver aqui, versículo 10. Bom, versículo 10. Então, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Olha o 11. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás, a ordenança de Deus ao seu povo.
Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressão da lei, ou transgressor da lei. Ou seja, se você gosta de dar o dízimo, né, mas você não é circuncidado ou não guarda o sábado, né, você torna transgressor de toda a lei. Então isto aqui era um mandamento para os judeus, para as tribos de Israel, para o povo de Israel, e não para a igreja. Tiago não estava se dirigindo à igreja de Cristo, do novo pacto, mas ele estava se dirigindo às 12 tribos de Israel. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Então, se você que gosta de guardar o sábado, né, de fazer voto, mas se você não dá o dízimo, então você é pecador, está em pecado. Então, por isso que nós da graça, nós defensores da graça, não guardamos nenhum mandamento. Nem batismo, nem dízimo, nem voto, nem apresentação de criança. Porque são 613 preceitos que nenhum homem conseguiu guardá-la integralmente, inteiramente. Apenas um que cumpriu, o Senhor Jesus Cristo. E foi para a cruz levar este peso, este fardo pesado demais para mim e você. E foi para ele. Ok? Entendeu a mensagem? Olha aqui, ó. Pois aquele que disse, não, tire adulterarás e coloca aqui. Pois aquele que disse, não guardarás o sábado. Também disse, não dá o dízimo, porque tudo estava na lei. Se você não comete adultério, né, dá o dízimo, mas não guarda o sábado, torna-se transgressor da lei. Então a lei não foi para nós, a lei foi para os judeus, ok? Muito bem, então primeiro, a igreja deve cumprir e praticar as leis. Primeiro que a igreja, as ordenanças não foi para a igreja, foi para os judeus. Então, primeira coisa que você deve guardar agora aí, a lei foi dada para Israel. Só você voltar um vídeo que você vai aprender. Segundo, os judeus, ou o judeu que cumpria um mandamento e descumpria outros, era culpado ou transgressor de toda a lei. Tiago 2, capítulo, versículo 10 e 11. Aquele que guarda o sábado, observação, para você lembrar. Aquele que guarda o sábado e não faz a circuncisão é transgressor. Este comete pecado. Muito bem. Terceira observação. Você deve fazer a seguinte pergunta. Se você deve guardar a lei ou não. Seguinte pergunta. A igreja está na velha aliança ou na nova aliança? Porque isso faz toda a diferença, né? Não existe uma aliança só. A Bíblia é dividida em duas alianças, em dois pactos, em dois concertos, em duas dispensações. A Bíblia que divide isso. Foi o próprio Deus que quis assim. E você vai dizer que não, você é porque você fez doutorado, bacharelado, pós-doutorado em qualquer lugar aí do mundo, você quer desfazer aquilo que os autores da Bíblia já fez, já está feito dessa forma? Então, você faz essa pergunta, o seguinte: a igreja está na velha aliança ou na nova aliança? A igreja está no velho pacto ou no novo pacto? Na antiga dispensação ou na nova dispensação? Se está na velha, você é um religioso, porque você pratica dízimo, voto, ungir com óleo, jejum, e apresentar a criança no templo, mergulha em tanques e tudo mais. Então você está na velha aliança ainda, não caiu a ficha da graça. Você ainda não pensa com a mente de Cristo. Teus olhos não foram iluminados pelo conhecimento, o teu entendimento, certo? Agora, preste bem atenção o que foi escrito na carta aos Hebreus sobre a lei. Olha lá, Hebreus, isso aqui é forte. Hebreus é forte. Capítulo 10, vamos ver aqui. Hebreus capítulo 10, versículo número 1. Olha só, preste atenção aqui se você vai guardar a lei, daqui por diante os mandamentos, praticar.
Tudo que eu falei aqui no vídeo anterior são obras da lei. Dízimo, mandamento da lei. Circuncisão, mandamento da lei. Sábado, mandamento da lei. Jejum, mandamento da lei. Foi para mim? Para você? Não. Para a igreja? Não. Olha o que diz Hebreus. Capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Sombra, não é o verdadeiro, real. Ok? E não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, olha, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Isso não te traz um alívio? Ah, pastor, eu li esse versículo e não entendia. Então, a lei de Moisés era apenas uma sombra, sim, porque ela vinha à sombra de Cristo. Os mandamentos vinham à sombra da cruz, do Calvário. Quando chegou na cruz, em Cristo, deixou de ser sombra. Ela sumiu a sombra, ela perdeu valor. E deu lugar a quem agora? O que é que nasce ali? A cruz, a graça de Cristo Jesus. Na cruz nasce a graça de Cristo Jesus. Então, a lei era apenas a sombra dos bens que hão de vir, dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Então, isto era a lei de Moisés, os mandamentos, jejum, batismo, Páscoa, ceia, e outras coisas mais que a religião pratica. Né? Capítulo 8 de Hebreus, versículo 13, olha só o que é que diz, capítulo 8. Chamando nova essa aliança em Cristo, ele tornou antiquada a primeira, a de Moisés, os mandamentos. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. A ponto de desaparecer. Faltava poucos anos para esta lei ser exterminada de uma vez. Ela foi espiritualmente apagada, perdeu força na cruz. Mas ela faltava na consciência do homem perder totalmente o seu valor com o maior sinal da vinda de Cristo, a queda, a destruição do templo de Jerusalém. Porque o templo representava todas as ordenanças, toda a lei de Moisés, todo o pacto da antiga aliança. O templo era o principal representante, era a coluna da antiga aliança. E esta coluna caiu em 70. Presta atenção nisso aqui. Romanos 8:13. Isto aqui tem uma profecia de Jeremias, deixa eu ver aqui. Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante diz. Olha a promessa, olha a profecia de Jeremias para o povo de Israel. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Quem disse isso foi o próprio Espírito de Deus, o próprio Jeová, o Espírito de Cristo. Farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, uma nova, e com a comunidade de Judá. O 32, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Olha o 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, depois da queda do templo. Então Deus faria essa nova aliança. Depois da cruz, Deus faria agora uma nova aliança através da graça com Israel. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O 34.
ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que pacto, dos seus pecados. Olha que aliança abençoada Deus iria fazer com a nação de Israel. Agora, Hebreus 8:7, né? Hebreus capítulo 8, vamos lá, voltar para Hebreus. Hebreus é uma lapada de Bíblia para os religiosos. 8, versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, aliança feita com Moisés, lembra? Se a aliança do primeiro pacto, dos mandamentos, das ordenanças, né, fosse perfeita, não seria necessária procurar lugar para outra. A outra já chegou. Ou você não está na nova aliança, continua na aliança feita com Moisés, ou você não está na aliança de Cristo. Ou você guarda os mandamentos, ou você é agraciado pela graça de Cristo Jesus. Hebreus 9:15. Hebreus 9, versículo 15. O que é que diz? Ele diz, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Olha só, sai Moisés, escanteia Moisés e o pacto feito lá com as ordenanças, né, de sacrifícios, sai Moisés e entra Cristo. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, né? Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Olha só, olha que grandeza. Capítulo 10, né, ainda, agora capítulo 10, versículo 9 e 10. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro pacto, a primeira aliança, a primeira dispensação. Ele cancela Moisés e as ordenanças para estabelecer o segundo pacto, a segunda aliança, a segunda dispensação, a graça. Louvado seja Deus. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Que a lei de Moisés, né, o jejum nunca vai te aperfeiçoar, né? E se você faz, você está perdendo seu tempo. Apresentar a criança no templo não vai dizer àquela criança que ela vai ser uma mulher de Deus, um homem. Não vai. O que vai ensinar uma criança a crescer e ser um homem ou uma mulher de Deus é o conhecimento da graça de Cristo Jesus. Bom, então, na nova aliança ou no novo pacto, também chamado de nova dispensação, o que veio substituir ou ficar no lugar da lei, o que veio substituir a lei ou ficar no lugar da lei, foi a graça permanente de Cristo Jesus. O que veio ficar no lugar da lei, na cruz do Calvário, foi a graça permanente de Cristo Jesus. A lei não existe. Primeiro, não foi para nós. Você viu todos os versículos que eu lancei. Foi para a nação de Israel. Os votos, jejum, batismo, Páscoa, guarda de sábado, lava-pé. Foi para os judeus. Os judeus. Se você quiser guardar isso, você tem que voltar no tempo de Jesus humano, o Jesus judeu. Você ainda podia praticar. Agora, quando Jesus ressuscita e manda os mandamentos a Paulo, acabou-se a lei. Agora, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Na nova aliança, no novo pacto, na nova dispensação, o que veio substituir, não para nós, né, mas para os judeus. E nós somos agraciados pela promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa é dirigida a nós, aos gentios. Então, o que veio substituir a lei de Moisés, os mandamentos, as ordenanças, foi a graça permanente de Cristo Jesus. Olha o que diz João. João, capítulo de número 1,
E o versículo de número 17, olha o que diz aqui, 1,17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, tá bom? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade não vieram por intermédio da lei, mas por Cristo Jesus. Por Cristo, graça por Cristo, verdade por Cristo. A lei morreu, foi sepultada, né, em 70. Na cruz ela morreu e foi sepultada em 70. Louvado seja Deus. Agora, olha o que diz. Agora o livro de Romanos é impactante. Romanos, capítulo 5, versículo de número 20. Olha o que diz Romanos, capítulo 5 diz. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado através da lei, transbordou a graça. Olha só, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A lei? Não, a graça de Cristo Jesus. Olha, Romanos 6, capítulo 6, versículo do 14 ao 18. Olha o que diz, do 14 ao 18. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei de Moisés, dos mandamentos, das ordenanças, da guarda do sábado, do lava-pé, da Páscoa, a ceia, do jejum, do voto, de ungir com óleo. Não estão debaixo disso, não. Esqueça isso. Pelo amor de Deus, esqueça isso. Tome coragem. Creia no Evangelho. Creia no que você está lendo na sua Bíblia. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na graça não tem ordenança dos mandamentos, sacrifícios na carne. Não, não há isso na graça. É pela fé. Você toma posse pela fé. Olha o que diz. Sim, aí vem o 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Olha como é que nós pensamos. Não vamos pecar por causa disso. Não, não é assim que se procede um verdadeiro cristão, que tem a mente de Cristo. Não, a mente não é para pecar, é para louvar, para glorificar, para agradar, para ser fiel a Cristo, no testemunho autêntico de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Vamos pecar? Não, não é assim não. Aí ele diz, 16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos da lei, escravos de Moisés, escravos dos mandamentos, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça, da obediência a Cristo, da graça de Cristo. Olha o 17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, da lei de Moisés, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Olha o 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça de Cristo, do sangue de Cristo, da cruz de Cristo, da graça de Cristo. Vai até ao 18. Romanos capítulo 3, versículo de número 24. Olha o que diz o 24. Sendo justificados, olha que justiça nós estamos agora, a lei, para nós, para mim, morreu na cruz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, olha o que nos justifica, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, olha 25, pois Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante o sacrifício, o jejum, o batismo, a Páscoa, a ceia, a consagração, o voto, o óleo ungido. Não, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Aí ele vem aqui, agora, Tito, capítulo 2, vamos para Tito, capítulo 2, e o versículo de número 11. Olha que maravilha, porque a lei de Moisés, os sacrifícios, o jejum, o voto, o dízimo,
porque a graça de Deus se manifestou. Não tem nada de Moisés, de sacrifício, de jejum, de batismo com água. Esqueça isso, delete do seu conhecimento religioso, apague da sua mente religiosa, renove pelo conhecimento da graça de Cristo, leia com o Espírito de Cristo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é Tito. Atos 15, vamos para Atos capítulo 15, dá tempo, versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Então, porque agora vocês estão querendo testar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar, o jugo da lei, o jugo do jejum, o jugo do sábado, o jugo da circuncisão, o jugo de ungir com óleo, o jugo do batismo com água, o jugo da Páscoa, era jugo, né? O autor aos Hebreus, Lucas, chama de jugo, escreve como jugo. Agora olha o 11, de modo nenhum cremos que somos salvos pela lei de Moisés. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles, os gentios, também. Agora, Romanos 11:16, vamos voltar rapidamente, Romanos capítulo 11, versículo 16, olha o que é que diz. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, Romanos 11, versículo 6. Opa, olha só. Se é pela graça, já não é mais pela lei de Moisés, já não é mais pelas obras, já não é mais pelos sacrifícios, já não é mais pelas ordenanças, né? Se fosse a graça, já não seria graça. Louvado seja Deus. Agora, para fechar, Efésios capítulo 2, isso aqui é decorado, toda a escolinha dominical tem que saber disso aqui, sabe disso aqui, né? Fala da graça, 2, versículo 8 e 9, para a gente fechar, que diz assim: pois vocês são salvos pela lei de Moisés, vocês são salvos por guardar o sábado, vocês são salvos por praticar jejum, oração, dízimo, santa ceia, batismo de João Batista, né? Ungido, porque vocês foram apresentados no templo, são ungidos. Não, apague isso, esqueça isso. Pois vocês são salvos pela graça de Cristo Jesus, por meio da fé, do sacrifício? Não, da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Louvado seja Deus. Então, no próximo estudo, olha, está só começando. Para a igreja de Cristo, do Cristo ressuscitado, a lei de Moisés foi abolida. Você sabia que essa lei de Moisés do sacrifício, do jejum, da guarda do sábado, do dízimo, né? De apresentar criança, sabia que esta lei de Moisés, esta lei foi abolida? Sabia não? Nunca te ensinaram na escolinha dominical? Não? Você tomou um susto? Próximo estudo, não perca por nada o próximo estudo. Vai ser uma bomba no meio, no colo da religião evangélica, no meio dos religiosos. A lei de Moisés, dos mandamentos, foi abolida por Cristo Jesus. Deus te abençoe, dá o like, compartilha, mas compartilha mesmo, sem medo de errar. Vai aí lendo na Bíblia, nas páginas, os versículos, os capítulos, os livros que eu vou te apresentando, para você aprender e mergulhar na graça de Cristo Jesus sem medo nenhum. E você de qualquer parte do Brasil, ajuda seu amigo aqui, ajuda seu irmão, ajuda aqui esse pastor, seu camarada, lá da Bahia, de Salvador. Já estive na Bahia, já estive no Rio de Janeiro, já estive em São Paulo, já estive em Santos, já estive em Fortaleza, em Aracaju, Sergipe, já estive em Campina Grande, toda a Paraíba, quase toda a Paraíba, Nova Palmeira, Picuí, já estive em
Mossoró, Natal. Me ajuda aí, meu irmão, minha irmã, você que é crente ou não crente, né? Ajuda aí, que está gostando, está aceitando a graça, está sendo iluminado pela graça, me ajuda. Compartilha, dá o like, mas se inscreva no canal. Faça esse canal crescer para a glória do nome de Cristo Jesus. Próximo estudo. A lei dos mandamentos de Moisés, as ordenanças de Moisés, que foi dirigida ao povo de Israel, exclusividade para Israel, foi abolida na cruz. Quer a prova disso? Próximo estudo, em nome de Jesus.